Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Soares, estava a ouvi-lo ali interrogar sobre que Europa é esta. Europa que nos condena, nas suas próprias palavras, a uma austeridade que está a ter consequências sociais e económicas dramáticas e a conduzir a enormes tragédias sociais. E estava a pensar se eu ou algum camarada da minha bancada, há uns tempos atrás, chegasse daquela tribuna e nos interrogasse sobre que Europa é esta, o que é que o senhor não diria de nós? Lá estão eles, os anti-europeístas, os que não gostam da Europa, os que são contra a Europa. Bom, podemos dizer que, em certa medida, estamos vingados. Os senhores já reconhecem, começam a reconhecer as consequências a que este processo de integração europeia tem vindo a conduzir Portugal. E, portanto, que a Europa é esta, pergunta muito bem, Sr. Deputado. Simplesmente esta Europa é aquela que os senhores, os partidos socialistas e os partidos do Partido Popular Europeu, aqui representados por PSD e por CDS, foi a Europa que os senhores construíram e que os senhores endeusaram. E que os senhores vituperavam todos aqueles que tivessem uma interrogação que fosse acerca dos caminhos que esta Europa estava a seguir. E é bom que reconheçam isso. Reconheçam agora, ainda tardiamente, que efetivamente, olhando para nós, os senhores afinal tinham razão quando alertavam para as consequências que este processo de construção europeia poderia conduzir. Bom, efetivamente, os senhores não podem pôr-se de fora deste processo. E eu diria que seria bom que os senhores, Partidos Socialistas, inclusivamente o Partido Socialista em Portugal, fizessem o que dizem e não fizessem o que fazem quando têm a possibilidade de fazer, quando estão no governo. Porque eu lembro-me, há uns tempos atrás, as grandes esperanças que os senhores depositavam na vitória do Sr. François Hollande, que ia mudar completamente a face da Europa e as políticas europeias. Não mudou. Não mudou absolutamente nada. Nem na Europa, nem em França. E se a mudança mudou foi para pior, Sr. Deputado, infelizmente. Bom, e depois as esperanças na eleição alemã, que finalmente, enfim, a Sra. Merkel iria, permita-se a expressão, ser posta na ordem e as coisas iam mudar de rumo. Não mudaram. Está o SPD no governo com a Sra. Merkel. O que é que mudou na política da Alemanha em relação à Europa? Não mudou rigorosamente nada, Sr. Deputado. E, portanto, quando o Sr. Deputado diz que há duas visões opostas sobre a Europa, sim, Sr. Deputado, mas não é a oposição, não é entre os partidos socialistas e sociais-democratas e os partidos do Partido Popular Europeu. Não é. As duas visões que há sobre a Europa é entre aqueles, como nós, entendem que devemos estar na Europa para defender os interesses de Portugal, os interesses do povo português, os interesses dos países mais frágeis economicamente da Europa, e aqueles que querem estar na Europa para fazer discursos muito piedosos, a dizer que é preciso mudar muitas coisas, a dizer que o caminho que a Europa tem vindo a seguir é um caminho mau, mas depois, na prática, absolvem as causas que conduziram a essa situação. Eu termino com uma questão muito concreta, Sr. Deputado. O Partido Socialista aceitou o Tratado Orçamental nesta Assembleia. Sabe as consequências que daí decorrem. E eu pergunto se os senhores deputados não acham que ao aceitarem este Tratado Orçamental, que condena os povos da Europa, designadamente o povo português, à austeridade, se não está no fundo a dar razão à concepção exposta pelo Sr. Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, quando diz que nós estamos condenados a pelo menos mais 20 anos de austeridade. Quero terminar, Sr. Deputado. Termino de imediato, Sra. Presidente. O Sr. Deputado não acha que, ao aceitar o Tratado Orçamental como aceitou, o Partido Socialista está a aceitar a condenação do povo português a uma brutal austeridade para as próximas 2 décadas e meia.